Já imaginou poder descobrir todos os segredos do cara que tu gosta e utilizar isso a seu favor na hora da conquista, utilizando uma ferramenta extraordinária que está aí há milênios fazendo muito sucesso, chamada Mapa Astral? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender como isso funciona. Olá, seja muito bem-vindo aqui no vídeo secreto, nessa videoaula onde eu te falei lá no vídeo anterior. E que bom que você tomou a decisão de estar aqui agora e assim aprender como é que funciona essa ferramenta chamada Mapa Astral, tá bom? Então, para começar, eu vou te dar um review aqui de como é que funciona isso, o que seria o Mapa Astral. Então é o seguinte, o mapa astral nada mais é do que um estudo aprofundado sobre a personalidade de uma pessoa, utilizando como base a astrologia, tá? E para estar fazendo um mapa astral de uma pessoa, seja o seu mapa astral ou o mapa astral do cara que você está interessada, a gente precisa de alguns dados, tá? Esses dados são os dados de nascimento, como dia, mês, o ano, o local de nascimento também e principalmente o horário, tá? O horário exato. De repente você vai dizer assim, mas Jefferson, como é que eu vou conseguir essa informação? São dois caminhos mais fáceis de encontrar essa informação, tá? Ou você pode estar vendo isso na sua certidão de nascimento, ou então perguntar para os pais, tá? Ou os pais dele, se for o mapa astral dele, ou se for o seu mapa astral, pergunte aos seus pais ou responsáveis. Normalmente as pessoas sabem exatamente esse horário e aí fica mais fácil a gente estar fazendo o mapa, tá bom? E como é que é feito isso? Através desses dados de nascimento, a gente vai estar fazendo um cálculo, tá? Esse cálculo ele mostra exatamente como é que estava a formação do céu no momento em que a pessoa nasceu, seja você ou seja o cara que você está interessada. E por que é importante estar sabendo isso? Porque muito se fala sobre o signo, certo? O signo solar. Eu, por exemplo, sou do signo de Aquário. Então, quando eu digo, por exemplo, que eu sou um aquariano, na verdade eu estou dizendo que o Sol, o astro Sol, estava passando pela constelação ali de Aquário no momento em que eu nasci, tá? Então eu sou um aquariano. Só que, fora isso, existem vários outros elementos que compõem a personalidade de uma pessoa. E é isso que o mapa astral mostra pra gente, exatamente, porque a gente está sendo influenciado o tempo todo por todos os astros que tem lá no universo, tá? Não só o Sol, como a Lua, que são astros que a gente consegue ver aqui da Terra mais facilmente, a olho nu, mas existem vários outros astros também, como por exemplo Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, todos os outros. Então, cada um desses astros, eles têm um tipo de influência sobre a gente aqui embaixo na Terra, tá? Então, é por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, Jefferson, mas eu sou, sei lá, uma pisciana e não tenho nada a ver com o signo de peixes. Exatamente por isso, tá? Porque o signo solar, ele é só a pontinha do iceberg, tá? Tem muita coisa por debaixo que compõe a personalidade de uma pessoa. Então é por isso que ocorre essas situações de você, de repente, ser de um signo e olhar e dizer, não, mas eu não tenho nada a ver com esse signo. Possivelmente o que acontece é porque o seu mapa astral ele é composto de outros elementos mais predominantes ou de algum outro signo mais predominante. É por isso que você não se identifica tanto com o seu signo solar. Então o mapa astral permite que a gente consiga entender exatamente a fundo a personalidade de uma pessoa. Tá? Como eu falei, se de repente o caso for você estar descobrindo aí segredos da pessoa que você está interessado, o cara que você está começando a ficar interessado e quer ter algo a mais, literalmente é como se você tivesse um mapa nas suas mãos, você vai ter acesso a informações que de repente nem ele mesmo sabe. Então você vai descobrir traços da personalidade dele que podem ser muito marcantes e que ele mesmo desconheça, tá? Então é por isso que é importante você ter um mapa astral. Você tendo um mapa astral da pessoa que você está interessada, você realmente consegue dar muitos passos além. Você vai saber exatamente qual é o caminho que você deve seguir para estar atingindo a pessoa em cheio ali, no caso o coração dela, para você conquistar essa pessoa e fazer ela ficar interessada em ti também, tá? É por isso que o mapa astral é uma ferramenta extraordinariamente poderosa no sentido de conquista e a nível de autodesenvolvimento também, tá bom? E deixa eu te contar uma coisa, ao longo de todos os anos de estudos, eu já investi mais de R$ 5.000 ao longo de muito tempo aí em aprendizado para entender a fundo o que é astrologia, como ela funciona, de que maneira que ela acontece e como eu poderia estar utilizando isso para estar ajudando as pessoas, no caso tu agora que está aqui assistindo essa videoaula, certo? E só para te ter uma noção, para mim entender o que são os aspectos negativos, como por exemplo os planetas retrógrados, que são quando os planetas estão num movimento oposto daquilo que eles deveriam, no momento em que a pessoa nasceu, e isso traz algumas consequências para a vida da pessoa, como por exemplo problemas no trabalho, problemas nos relacionamentos. Então a mulher chega aqui para mim dizendo, Jefferson, estou com problema, não consigo me relacionar, eu começo a me relacionar com o cara, tá tudo certo, tá tudo bem, daqui a pouco do nada a relação acaba, o cara desaparece, o cara some, enfim, acontece alguma coisa, algum imprevisto que do nada a pessoa não consegue entender o porquê e aquela relação simplesmente se esvai, acaba, termina e tem um ponto final. Aí eu vou lá, faço uma mapa astral dessa cliente, dessa aluna, e está lá exatamente, por exemplo, um Vênus retrógrado na casa 8, que é a casa dos relacionamentos mais íntimos. Então são coisas que a gente consegue entender dentro do mapa astral. E só para você ter uma noção, para mim entender exatamente como isso funcionava, eu levei mais de 6 meses de muito estudo, muita aprendizagem.
E agora a pergunta que eu te solto é a seguinte: até quando tu vai ficar aí alimentando relacionamentos tóxicos, vendo seus relacionamentos não irem para frente? Porque você sempre acaba atraindo um tipo e um perfil de pessoas que não é compatível com o seu. E aí você se apaixona pela pessoa, começa a gostar, se interessa, mas infelizmente o relacionamento não vai para frente. Até quando tu vai passar por isso? Até quando você vai se ver tão qualificado para uma vaga de trabalho e você vê que outras pessoas que não são tão importantes, não são tão qualificadas quanto tu, estão conseguindo essa vaga, esse posto no seu trabalho porque o seu chefe não foi com a sua cara? Muito possivelmente porque tem alguma interferência ali na casa 10 do seu mapa astral e você nem sequer sabe disso. Até quando você vai se ver como um peixinho fora d'água dentro da sua própria família? Porque a sua família não te entende, não te compreende, novamente porque existe algum tipo de interferência lá no seu mapa astral na casa 4 que está impossibilitando que isso aconteça. Até quando? Até quando você vai aceitar esse tipo de situação na sua vida? Mas tu pode ficar muito tranquila, tá? Porque a partir de agora tudo isso vai ficar no passado. E fica muito tranquila, tá? Você não vai precisar investir os mais de 5.000 reais como eu precisei investir e muito menos o tempo que eu precisei gastar para estar aprendendo sobre astrologia e tá aqui agora te ajudando. Fica muito tranquila, tá? Porque exclusivamente hoje eu estou fazendo uma mega promoção e você pode estar tendo acesso ao seu mapa astral por uma promoção incrível, economizando o seu dinheiro. De R$ 150 por apenas R$ 79,90. Isto mesmo, somente R$ 80. E se tu for parar para pensar, isso dá menos de R$ 3 por dia ao longo de um mês. O que você gasta com R$ 3 ao longo de um mês? E aí eu te faço a pergunta, você está disposto a estar economizando esses R$ 3 ao longo de um mês para ter acesso a todas as informações sobre o seu mapa astral ou o mapa astral daquele cara que você está interessada e não sabe exatamente o que fazer? Pois é, a pergunta que eu te faço é essa, vai topar? Então faz o seguinte, clica agora no primeiro link que está aqui embaixo na descrição e vai lá conferir, tá? Você vai cair dentro da página oficial do site e lá tem tudo explicadinho o que você precisa para estar fazendo o seu mapa astral ou o mapa astral do cara que você está interessada. Mas não perde tempo, tá? Como eu falei, isso é uma promoção e é válida somente para o dia de hoje. Então corre, não perde essa chance e vai lá garantir esse super desconto para ter acesso ao seu mapa, porque como eu falei, essa promoção é válida somente para o dia de hoje. Então não perde tempo. Vai lá conferir, eu te espero lá dentro no seu mapa astral. Forte abraço e até mais.